Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Marilene e eu estou aqui hoje depois de quase um ano sem gravar vídeos, sem falar nada sobre esse processo de expansão, esse processo de autoconhecimento. Gente, porque, vocês podem observar na vida de vocês como este ano foi puxado, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem as suas, o seu mundo interior, entende? Que precisa ser olhado, que precisa ser transmutado, transformado. E o processo da ressonância harmônica, à medida que a gente vai avançando, né, com as ondas, as ondas vão nos levando a tomar contato e consciência da nossa própria história, da nossa própria jornada evolutiva. E comigo não foi diferente. Então, diferente do ano passado já foi bem diferente, né, em termos de processo de expansão de consciência. Mas este ano, para mim, né, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco desse processo, foi bastante profundo, muito profundo. Então, por isso até que eu não postei mais nada aqui no canal. Eu nem recordo, o último vídeo que eu coloquei aqui foi, se eu não me engano, em fevereiro ou março, porque realmente eu mergulhei muito fundo dentro de mim mesma. Mergulhei muito fundo. E este mergulho tiveram processos aí que foram fáceis de compreensão, de libertação, de purificação, e outros não. Outros não. Então, este ano para mim foi o mais forte em termos de cura. Não que não tenha sido os outros anos, né? Vocês têm que estão acompanhando os meus vídeos aí, vocês veem, né, todo um processo desde que eu iniciei. E só que este ano eu mergulhei fundo na cura. Eu fui buscar a cura para várias coisas que não estavam bem resolvidos, processos emocionais que vieram à tona neste ano. Então, assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou conseguir compartilhar aqui com vocês todo o processo, toda a história, mas de uma forma resumida, tá? Então, no início do ano, lá por abril, maio, eu comecei num processo de crise emocional. Começaram a vir à tona, né, certos processos de dor emocional que até então eu não tinha me deparado. Eu sabia que existiam, né? Mas eu não sabia assim como lidar e o que realmente estava acontecendo. E aí eu precisei fazer uma descida, né? Quem conhece de mitologia vai entender o que eu vou dizer agora. Eu fiz uma descida no Hades, né? Na astrologia a gente conhece como Plutão, que é o senhor do submundo, que é o senhor do inconsciente, né? Eu que trabalho com astrologia, então eu uso muito essa mitologia para entender os meus próprios processos. Então eu tive que entrar no mundo de Plutão, né? Que é o senhor do inconsciente, que é o senhor das sombras. É você entrar no teu processo de sombras e trazer essas sombras para a luz, para ser purificada, para ser transmutada. E olha, eu sei que não é um processo muito fácil, e não foi. No entanto, todo esse processo me ajudou muito. Então, agora no final do ano, eu estou chegando, depois de todo esse mergulho, né, bem melhor, mais renovada, entendendo muitas coisas da minha vida, porém, no entanto, contudo, eu ainda estou vivenciando processos de transformação, né? Então ainda estão acontecendo processos de libertação dentro deste mundo de Hades, deste mundo
de Plutão. E então eu mergulhei fundo a entender a minha vida emocional. Porque eram duas áreas da minha vida que sempre me trouxeram dificuldades, né? A questão de relacionamento e a questão financeira. E, né, para quem já entende um pouco de autoconhecimento, sabe que essas duas áreas elas estão intimamente ligadas. Se você não está bem emocionalmente, afetivamente, logo a tua questão financeira não vai prosperar de maneira adequada. E vice-versa, né? Então, esses bloqueios emocionais não geram sérios problemas. E eu fui atrás. E então, né, de forma resumida, compartilhando aqui com vocês, eu me deparei, né, com um processo de magia negra no meu campo vibracional, na qual eu fiquei presa por mais de 600 anos. Então, foi um processo de descoberta de tudo isso. Eu contei, claro, com vários terapeutas, médiums, né, pessoas que foram chegando para mim, porque eu pedia muita cura na ressonância. Eu pedia que eu queria me libertar o meu campo vibracional de qualquer influência negativa. E aí a ressonância começou a trazer certas terapias para eu me deparar com aquilo que eu precisava de fato resolver. Então, eu percebi que durante esses 600 anos em que eu fiquei imersa nessa energia, eu me tornei uma pessoa muito dependente emocionalmente de outra pessoa. Eu fiquei submissa a uma energia. E esse processo de submissão, com o passar das encarnações, acabou me tirando a estima, a autoestima. Então, eu fui me tornando uma pessoa muito de baixa estima, muito melancólica, muito triste. E aí eu fui entendendo por que aquelas tristezas que eu sentia assim de repente do nada, né? O que estava acontecendo, né? Eram memórias dessas experiências dolorosas em que eu vivenciei de perdas, de dor, de morte, um processo terrível, uma encarnação atrás da outra. E aí essas situações estavam fazendo download, entende? Então, o que eu acabei entendendo e aprendendo nesse processo? Para nossa mente, tá? Para nossa mente não existe o passado. Não existe vida passada, gente. Para nossa mente, tudo está acontecendo agora. Então, por exemplo, se lá há 3, 4 vidas atrás você vivenciou um processo muito traumático, muito doloroso, você pode estar experienciando esse mesmo processo de dor hoje, aí na tua vida. E você não sabe de onde vem, você não sabe o que você fez, porque você é uma pessoa que busca sempre autoconhecimento, sempre espiritualidade, está sempre fazendo bem, e você não sabe por que a sua vida não anda. Porque existe dentro de você uma parte sua, chamada de um múltiplo eu, né? Nós temos múltiplos eus. Então, uma parte desse teu eu ainda está vivenciando aquela dor naquele tempo histórico. Né? Se vocês lembram das aulas do Hélio Couto, lembra que ele fala que as dimensões de realidade coexistem todas ao mesmo tempo? Ou seja, as tuas vidas passadas estão coexistindo no mesmo tempo e espaço que você agora. É por isso que, se lá nesses passados, nessas realidades que se tornaram paralelas à sua vida hoje, você está em dor, não tem como você progredir, não tem como você ser feliz, porque existe uma parte sua que está em dor, né? E existe também a vida atual agora, né? Eu estou falando de processos anteriores, mas existe a sua infância também que vai impactar na tua vida adulta. Então é um somatório de coisas. Lembra, tem uma aula lá que o Hélio fala sobre as catarses, né? Ele fala, você passou 10 encarnações fazendo um monte de coisa errada. Aí agora você chega aqui na ressonância e acha que em um mês vai resolver tudo. Não, é todo um processo, né? Existe o quê? Várias situações que foram acontecendo e que precisam ser trabalhadas e que precisam ser curadas, resgatadas. E aí, dentro desses meus pedidos de cura que eu fazia na ressonância, começaram a me chegar essas terapias para eu tomar contato com essas situações e então iniciar um processo de libertação, de cura.
tá? Então eu comecei a fazendo, né? Eu fiz o processo novamente de ayahuasca, na qual eu compartilhei alguns vídeos com vocês, falando, né, do que a ayahuasca trouxe para mim de entendimento, de consciência e de cura. E aí depois eu iniciei um processo de desfazer essa magia. E gente, uma coisa eu vou falar para vocês: nunca façam magia para ninguém. Porque uma vez que você fez uma amarração ou um feitiço para segurar alguém, você vai estar amarrado àquela pessoa até os confins do universo. E aí, muitas vezes, você não sabe por que você não consegue se relacionar com outras pessoas. Porque você está presa a uma outra que há, sei lá, 5 ou 6 vidas atrás você fez a amarração. Por puro egoísmo. Entende? Então, no meu caso, eu estava amarrada a essa pessoa sem saber. Eu queria seguir a minha vida de relacionamento e não conseguia porque eu estava presa por conta dessa amarração que essa pessoa me fez. E foi tão incrível, gente, que eu sei quem foi a pessoa que fez, eu sei quem é. Claro que nessa vida agora, essa pessoa não tem essa consciência, não adianta eu chegar para ela e falar. O que eu fiz? Trabalhar o perdão. Perdoar essa pessoa, porque esse ser é um ser divino. Ele não sabia o que estava fazendo. Assim como eu também provavelmente não sabia o que fazia nas outras encarnações, não tinha essa consciência que eu tenho. Então eu trabalhei muito perdão. Então o Ho'oponopono foi muito importante de realmente soltar e liberar qualquer mágoa, qualquer ressentimento, deixar essa pessoa livre para ela evoluir, para ela seguir a vida dela. Então eu comecei a fazer esse processo sem me apegar ao fato de ser tal pessoa, de saber quem é, isso não importa. Se eu não soubesse também, não ia fazer mínima diferença. O que eu queria? Eu queria ser livre, sabe? Eu queria tomar de novo o meu poder, porque o meu poder estava na mão de outra pessoa. E não pode, gente, a gente não pode delegar a nossa vida a outras pessoas. Nós temos que ter a nossa vida. E era isso que eu queria, resgatar a minha liberdade. E é isso que eu fui fazer, né? Então eu fui fazer um trabalho de desfazer essa energia. Foi um processo, não foi muito fácil, levou bastante tempo. Então, uma das coisas que o Hélio fala, tem uma palestra chamada Magia e Prosperidade. Assistam aquela palestra para vocês verem. E olha, acontece muito disso atualmente, sabe? Principalmente porque as pessoas estão tão desesperadas para ter alguém que elas querem amarrar as pessoas. E aí, então, esse processo de magia, de fazer amarração, se tornou muito comum. E lá nesse vídeo dele lá, ele fala exatamente isso que eu vivenciei, que ele diz assim, olha, para fazer, você encontra vários feiticeiros. Agora, para desfazer, não é, eles não querem desfazer. Por quê? Porque é pesado, é denso e custa um karma federal. Então, a pessoa que desfaz uma amarração também agrega para ela uma parte do karma da pessoa que ela está desfazendo, entendeu? Então, graças ao todo, graças a esse Deus interior na qual eu sou, eu encontrei uma pessoa que foi muito generosa, que topou fazer esse trabalho, que segurou a onda junto comigo, porque ela passava pelos processos que ela estava me ajudando, então ela vivenciava as minhas dores, ela vivenciava todo o meu processo. Então foi um processo mais ou menos de 1 mês e meio até a gente conseguir realmente soltar o meu campo vibracional desse tipo de frequência. Então foi toda ajustada a minha frequência, né? Nesse processo foram utilizadas várias terapias, tá? E aí, bom, passou esse período, eu fiquei um período também, porque o campo vibracional, ele leva um tempo para se adaptar a essa nova realidade que você está colocando no teu campo, essa nova frequência, essa nova energia. Então, o que aconteceu? Eu precisei, então, ficar um tempo, sabe, mais quieta, né? Procurei trabalhar bastante a questão de autoconhecimento, perdão, tal, e fiquei ali, né, me adaptando energeticamente a essa nova realidade. Tempos depois, chegou até mim outras terapias que também precisava, porque apesar de eu ter desfeito esse tipo de magia do meu campo, como eu vivi muito
quantas encarnações sob essa influência, dentro de mim aquela energia também existia. Então existia processos possessivos dentro de mim, sabe? Muito ciúme, muita necessidade de muito apego. Eu tinha muito apego às coisas, às pessoas. Então aquilo também me fazia mal, por quê? Porque eu vivenciei tanto tempo aquela energia que aquilo se fez parte de mim, principalmente internamente. E aí eu comecei todo um trabalho também de reprogramação mental. Então eu passei a usar áudios de PNL, de reprogramação mental, bioquênesis, eu comprei algumas, né? Colocando as frequências que eu queria. Então eu passei a utilizar a reprogramação mental. Então todas as noites ao dormir eu tenho uma lista, né, que eu deixo rodando a noite toda ali para reprogramar. Depois chegou até a mim terapias como a apometria, que me ajudaram bastante. Então a apometria me ajudou a me libertar de vários obsessores, magos negros que estavam no meu campo ainda, né? Então, assim, foi um processo de purificação muito profundo. Eu fiz uma outra terapia chamada de limpeza de karmas e traumas, né? Onde também me ajudou bastante energeticamente. Eu me senti mais leve, mais segura, mais feliz, sabe? Com mais disposição. E que também fizeram parte desse processo, né? De cura que eu tava fazendo, tá? Bom, eu fui experienciando tudo isso e tudo isso foi me ajudando. Eu iniciei depois um processo de mesa quantiônica, né, que trabalhou esse campo espiritual meu, porque ainda existia problemas, minha dificuldade nos relacionamentos emocionais. Então a mesa quantiônica, né, que eu fiz com essa terapeuta me ajudou a me tomar contato com esses meus eus que estão, né, que estavam em outras dimensões, vibrando, vivendo aquelas dores, tal. Também, né, isso me ajudou bastante. E aí nesse processo eu cheguei a parar a ressonância harmônica por um período de 2 meses, mais ou menos, por conta para não misturar muita energia, tá? Então todas essas terapias são terapias energéticas, né? E não é recomendável que você faça várias terapias energéticas ao mesmo tempo junto com a ressonância, porque senão paralisa tudo, né? Eu acabei, para mim pelo menos, eu acabei tendo essa vivência. Então eu dei um tempo, fiquei uns 2 meses sem fazer a ressonância para fazer a mesa quantiônica e trabalhar todos esses aspectos desses meus eus que estavam em dor, encaminhar eles para tratamento no hospital astral, perdoar muitas situações, muitas memórias. E fiz também Theta Healing, né? O Theta Healing me levou a ver, nesta vida agora, crenças que eu ainda carregava de dor muito profunda, processos de traumas que eu vivenciei na minha adolescência, na minha infância, e que estavam travando muito o meu processo, apesar de eu estar 3 anos e pouco fazendo ressonância, né? Então, nesse final de ano agora, depois que eu terminei a mesa quantiônica, eu solicitei a nova onda, né? Depois que eu terminei, já tinha passado o processo, eu continuei, né? Eu não tinha o intuito de parar a ressonância. Apenas eu fiz essa pausa para poder tratar de uma outra forma o meu campo vibracional. E aí eu fiz novos pedidos, então eu fiz pedido da 17ª onda, ou seja, já estou chegando a quase 4 anos de ressonância harmônica. Todo esse caminho, todo esse processo tem a ver com as minhas experiências. Não necessariamente vocês vivem isso, ou passam por isso, ou tem que ser assim para vocês. Então não vejam o meu relato como que é assim para todo mundo. Não. Eu passei por isso por conta de experiências de vidas anteriores, aonde eu não tinha consciência, eu não me libertei, eu passei muito tempo sob influência, né, negativa, e eu não conseguia sair dali, eu fiquei presa ali. E aí nessa vida agora eu vim com esse intuito, né, de me libertar de tudo isso. E o processo da ressonância foi me ajudando a tomar contato com esses meus eus, com esse meu interior, com o meu processo interno de experiências, e então me encaminhando para me libertar de tudo que eu preciso me libertar para então viver a vida dos meus sonhos. Então cada um tem um processo. É como o Hélio fala, tem gente que faz 6 meses de ressonância, já tem um salto que não precisa mais da ressonância, ele segue a vida dele, tá? Tudo certo. Tem gente que faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não importa.
Gente, não importa o tempo de RH que vocês tenham, importa o quanto a vida de vocês está melhorando. Esse é o relógio, esse é o sinal que vocês devem observar na vida de vocês. Então, assim, tem gente que acha que a pessoa está fazendo ressonância há 10 anos, ela deve estar iluminada. Não, ela está no processo dela, entendeu? Como ela pode se iluminar dali a 10 anos de ressonância, tem outros que em um ano se iluminam, né? Se iluminam, assim, né? Já tem um salto, já não preciso da ferramenta. O Hélio mesmo diz que a ressonância não é para causar dependência. A gente deve usar a ressonância até o momento em que a gente sente que nós já podemos cocriar sozinhos, que já estamos livres, né? E cada um vai tendo o seu processo, cada um vai tendo a sua medida. Então, para mim, eu tô fazendo ainda, né? Pretendo continuar por mais um tempo, até eu sentir que, bom, agora eu estou livre, eu consigo criar toda a minha realidade sozinha, eu não dependo de nenhuma ferramenta mais, e aí eu vou parar a ressonância sem problema algum. Ou se eu quiser continuar também, eu não sei, né? Eu tô falando hoje, da minha forma de ver, da minha forma de pensar. Pode ser que daqui a um ano eu grave um vídeo falando outras coisas, porque eu mudei, tá? Então a gente muda. A gente muda de opinião, a gente muda de forma de pensar, a gente muda a forma de vestir, de comer, os gostos. A gente muda, a alma necessita de mudanças e a gente tá aqui para isso, tá? Então eu espero que esse relato tenha trazido para vocês alguma clareza, tá? Que vocês possam olhar para a vida de vocês e buscar dentro de vocês o que é que precisa ser mudado. Foi isso que eu fiz esse ano, por isso que eu mergulhei tão fundo. Eu fui dentro de mim mesmo, no profundo do meu eu, para tirar ali tudo que precisava tirar de sombrio, que estava impedindo, né, a minha vida de fluir da forma que eu gostaria. Não necessariamente todo mundo passa por esses processos, mas uma coisa que eu peço para vocês, não deixa assim, sabe? Então, assim, a maioria das pessoas, deixa para depois, né? Não fica mexendo muito nisso. Eu escutei muito isso durante esse ano, mas eu não ouvi. Eu disse assim, eu não vou ouvir isso porque as pessoas que estão falando isso não estão na minha pele. Entendeu? Então, assim, ó, antes de você julgar o processo de alguém, olhe para o teu processo. Porque às vezes aquela pessoa está passando por um processo que não é igual ao seu. Então não tem como você opinar na vida dela. Entendeu? Então, se eu não tivesse feito todo esse mergulho profundo que eu fiz, eu não estaria me sentindo como eu estou me sentindo hoje, bem melhor. Claro, estou em processos ainda, estou vivenciando ainda alguns processos, que talvez daqui a alguns meses eu compartilhe com vocês o que eu estou experienciando neste momento, mas hoje eu estou experienciando isso de uma forma muito mais consciente, mais leve, apesar de, né, estar sendo cutucado ali, né? Apesar disso, eu tô entendendo o que tá acontecendo, as mensagens estão chegando, todos os dias, né? O universo sempre te coloca em contato com aquilo que você precisa. Seja alguém falando alguma coisa para você, seja uma mensagem no YouTube, seja um vídeo que chega, seja um livro que você ganha, e não importa, o universo dá o seu jeito de mandar o recado para nós. Então, eu espero que este recado que eu passei para vocês seja útil na vida de vocês. Não deixa para depois. Se vocês podem resolver hoje, vão atrás, resolvam hoje, porque lá na frente vocês vão agradecer por vocês terem feito isso hoje, quando todo mundo dizia para deixar para depois, tá bom? Então, gratidão aí pela oportunidade, por me ouvirem. Desejo a vocês, né, um feliz ano novo, né, que o próximo ano vocês tenham força, coragem e motivação para continuar nesse processo de expansão da consciência. Um grande abraço. Namastê.